se o arrebatamento vai acontecer como uma colheita a partir do sexto selo. Onde vai acontecer a ressurreição dos justos? Eles não têm que ressuscitar primeiro? Sim, só que no mundo celestial, eles se levantam e se unem a Cristo. No mundo temporal aqui, começa a ocorrer essa colheita. Lembre-se que a Escritura diz que quando Jesus vem, ele vem com todos os seus santos. Que santos é uma palavra intercambiável para humanos e para anjos. Por quê? Em glória, porque somos da mesma espécie, somos o mesmo ser, né? Anjos e homens são o mesmo ser, a diferença é que o homem é um pouco menor que o anjo, como o Salmo 5 diz, que ele foi diminuído um pouco menor que os anjos, porque estamos nesse corpinho agora, esse vaso mais imperfeito aqui. Mas a primeira ressurreição, ela já começou com Cristo, com os 144 mil. E quando houver esse chamado das trombetas, eles já subirão, só que a gente talvez não vai ver esse pessoal. Só que aí, nessas trombetas, quem começa a ser colhido, aí sim vai se unindo com o exército celestial. Tá? Mas com certeza, esses da ressurreição, eles já serão levantados nesse momento, e aí eles atendem o chamado de Cristo, que é Cristo que tem o poder, é com o chamado dele que esses se levantam. Tá? Eles não estão vagando por aí, se levantam, estão tipo ali. Essas pessoas nem sentiram, nem vão sentir. É igual quando você dorme, você não sente as horas da noite, você acorda, nem parece que você dormiu lá 4, 5, 8 horas, sei lá, né? Mas eles se levantarão e aí os da colheita começarão a ser levados. Igual Cristo fala que ele envia seus anjos, né, para todo lugar, e aí eles vão colhendo e vão juntando. Olha, o próprio verbo lá, ele no grego, ele é questão de juntar ao celeiro, porque vai sendo feito isso. Não é tipo assim, e pegou tudo e colocou no celeiro, não, vai juntando, né? E aí nós nos uniremos ao Messias. Os últimos são justamente aqueles que terão como que eu posso dizer? Seu corpo ali transformado e encontra nos ares com o Messias. Né? Por isso que a Escritura fala ao toque da última trombeta. Porque aí tem aqueles que vão ser da última trombeta. São várias trombetas. O período de trombetas é o período de colheita, de chamado de guerra. Trombeta é para quê, gente? Para chamar para a guerra. Então, as pessoas vão começar a atender. O exército vai começando a se alinhar, vai se unindo ali com Jesus e vai formando um grande exército. E aí, quando está completo, o toque da última trombeta, é quando aí o Armagedon ele vai estar, como que eu posso dizer? Pronto. Tá? Pronto, no seu ápice. E aí tem, isso é muito importante vocês compreenderem, a segunda ressurreição, ela é dos mortos dos maus, onde todos esses também são despertos, de todos os tempos. E há uma batalha final. E Deus ali inicia o dia do juízo final, é dia do juízo. Ele não é só uma batalha de um dia humano aqui, que Jesus vem aqui, terminou tudo. O pessoal sempre pensa que a batalha de Jesus vem, e ele joga fogo assim, acabou e... né? Não, é dia do juízo, é julgamento de anjos. Aí as hierarquias são separadas. Nós estamos no exército. Há todo é como que esses seres são feitos uma espécie de prisioneiros ali, momentâneo, e é como que são trazidos. E quando a Escritura, isso eu acho muito lindo, uma revelação muito profunda do Pai. Eu falei assim, mas Pai, como que os seres vão se ajoelhar? E é quando Deus me mostrou na hora a cena daqueles filmes, que as pessoas elas chegam com um prisioneiro que acabou de ser derrotado na batalha, chega assim com ele, e aí você faz ele se ajoelhar diante ali do Messias. Por isso que a Bíblia fala que todos os joelhos, até os demônios, eles se dobrarão e vão confessar que ele é o Senhor e ele vai ser julgado. Assim, este ser aqui e tal. E aí, aqueles de maior hierarquia, e nós julgaremos também, estaremos involucrados nisso, onde daremos como pode ser, um veredito a algo que será cobrado desses seres. Inclusive aqueles que talvez não, que não herdaram salvação e que fizeram algo mal a nós. Nós teremos esse poder de julgá-los naquele momento. Nós estaremos ali. É o dia do juízo final, é um grande tribunal. Tá? Isso é muito forte. E aí o último, com certeza, será o capiroto, né, o Satanás. Onde aí todos, né, estariam ali presentes, né, todos os céus de todos os tempos e
Todos os seres celestiais. É por isso que Deus ele permitiu que Satanás estivesse vivo até agora, gente, porque ele quer mostrar para toda a sua família, para toda a criação, que ele é justo. E esse é o governo que Satanás fez. Olha o governo dele, olha esse mundo, olha que lixo. Né? E aí ele fala assim, isso é o fim de todos aqueles que se voltaram contra mim. Mostrei aqui para vocês qual é o governo deles. Vocês foram avaliados mediante a essa prova que eu dei para vocês, que é o plano Terra. Agora sim. Então, nunca mais haverá isso. É o final de tudo. Entende, gente? Então, é o dia do juízo. E com certeza uma batalha, gente, que até ela se estende em termos de dias humanos. Deve ser uma batalha muito grande. Muito grande. Porque aí todos os seres de todos os tempos estarão reunidos. Todos os mortos do bem, em segundo os mortos do mal. Todos os demônios estarão soltos. Satanás ele vai ser liberado ali. E por isso que Deus ele fez essa questão de liberá-lo. Porque ele vai vencê-lo daí. Vai ser dado esse veredito final. E essa justiça será mostrada para toda a criação. Não porque Deus ele fica igual a teoria dos milenistas, que prende e solta, fica aquela confusão que ninguém entende nada, né? Mas na próxima live, que eu vou fazer sobre aquilo que eu prometi na live anterior, que eu vou falar sobre sacerdotes e coisa do tipo, eu vou falar sobre as 5 versões de Satanás. E aquele que é o Satanás antigo, que ele conseguiu fazer alterações em coisas do tempo de Deus, mas do tempo aqui, do mundo temporal, tá? O atemporal ele não consegue mexer. Este é o que foi preso, está preso. Ele será solto, é o mais antigo. Vocês vão compreender um pouco disso. E aí, eu vou até colocar depois as bases bíblicas, vocês compreenderão isso, do multiverso, né? E com certeza, todos verão esse último, esse Satanás Prime, né? Sendo ali derrotado, o mais forte de todos, sendo ali julgado e jogado no lago de fogo e enxofre, onde o livro de Enoque também menciona que nós veremos isso. Então a justiça de Deus será feita, veremos, contemplaremos tudo isso, e não porque Deus ele vai, tipo assim, como eu posso dizer, ele nos obrigou a isso. Todos ali estarão em plenitude de consciência, de uma maneira justa. Deus ele é justo, é o justo juiz. Todos verão a justiça dele ocorrendo. Isso é importante vocês compreenderem. Alguém está perguntando, então julgaremos quem nos fez mal nesta terra? Sim. Se ele não for salvo, estaremos nessa posição, inclusive. O que foi salvo, também. Aí eu já não sei como explicar, provavelmente a questão de hierarquia e galardão na ressurreição, aquilo que a gente fez de mal, às vezes, para alguém, poderia estar melhor, você não vai herdar isso, você vai estar numa, talvez, condição um pouco melhor, porque você fez mal para alguém que também foi salvo, mas tudo isso vai ser pesado. Cada atitude nossa que será pesada. Por isso que é muito importante de ter o arrependimento e etc. Tá? Só mas por que Jesus veio naquele tempo e não em outro tempo? Porque provavelmente nessa guerra que ela houve, gente, ela está involucrada onde ele veio para aqueles que eram de hierarquia maior e são justamente os que o negaram. E é o que a gente chama de povo judeu, povo hebreu, onde, com certeza, eles tinham alguma coisa ligada mais próxima a Cristo. Então ele veio justamente para aqueles onde se supõe que se eles se arrependessem, eles seriam os que iriam aceitar Cristo de maneira muito maior e mais fácil. Agora sim, falam, aceitamos o Senhor como nosso rei Messias que o nosso pai colocou. Mas não, foram justamente os que mais negaram. E ainda tem menos amor pelos outros irmãos, que somos nós, os estrangeiros, os afastados, né? Porque eu já vi muito judeu, inclusive, falando assim, nós nos orgulhamos porque não pregamos o evangelho para outras pessoas. Nós não temos que falar e convencer alguém da nossa religião. É por isso mesmo que Jesus ele teve que levantar as pessoas, os chamados estrangeiros, os gentios, porque os caras eles não pregam. Eles se acham melhores, então eles nem apregoam. Eles nem falam de Deus. A não ser se a pessoa quer seguir a ele, então siga dessa maneira aqui, mas eles não têm nem a força de falar assim, olha, siga o que eu estou fazendo. Eles não fazem isso. E Jesus ele queria que as pessoas apregoassem
ide por todo mundo e apregoar essas boas novas. E eles não fazem isso. E nós somos a Israel, só que somos aquela Israel mais afastada, que segue menos os segmentos da instrução, chamada Torá, né? E, só que, na verdade, nós somos os mais humildes ainda, que nós acabamos apregoando. Nós apregoamos. E se não fossem aqueles principais judeus que seguiram o que Jesus ele colocou, que é ide por todo mundo e pregar, os primeiros discípulos, os primeiros 70, e aí vai para 144, e foi multiplicando, e foi, né, crescendo, os 12, né, e foi aumentando, e hoje estamos aí, ó, o evangelho pregoado em toda a terra. Mesmo que tenha as igrejas com suas questões erradas, etc., mas o número de pessoas que conhecem a figura de Jesus, que tem a Bíblia traduzida, hoje a gente tem a Bíblia, acesso a isso e tal, é muito grande. Então o evangelho está sendo apregoado em toda a terra. Isso também é um dos últimos sinais. Né? E nós, pelo menos, se dependesse então dessa visão que eles têm, a gente estava perdido. E aí a gente, ninguém nem teria ouvido. Mesmo assim, Deus é muito misericordioso, porque ele tem um julgamento dele, que ele faz mediante as atitudes das pessoas. O pessoal às vezes pensa que o cara que nasceu lá numa ilha, lá em Samoa, na Oceania, e ele nasceu numa tribo lá e aquele cara já foi para o inferno. Não. Ele nasceu ali com seu conhecimento e tal, mediante a tudo que ele tem de informação, Deus ele é muito justo para avaliá-lo e se ele será salvo ou não. Tá? Samuel, o que significa quando o Salvador manda? É literal? Não entendi a pergunta. Quando Jesus, por exemplo, ele faz um tipo de ideia, de colocação, que fala, façam tal coisa, sim, tudo que ele vai falando tem uma literalidade. Aí alguns até criam doutrinas em cima, como, por exemplo, Santa Ceia. Mas a Bíblia não fala de Santa Ceia daquela que tem na igreja cristã ou a Eucaristia da igreja católica. Não é aquele negócio de tomar vinho e pão. Né? Não é nem vinho, né? O pessoal toma suquinho de laranja, maguari, geralmente. O maguari tá caro, então acho que nem um maguari. Né? Mas assim, se a pessoa ela exerce aquele tipo de ato com fé, ela quanticamente, espiritualmente, ela está se conectando a Deus. Você não pode julgar a pessoa por aquilo. Mas Jesus ele não instituiu nenhum negócio disso. Tá? O que é Santa Ceia é uma epígrafe, é um título que colocaram nas nossas Bíblias, mas nem no original tá, não existe isso. Agora, o que existe, quando Paulo ele falava, por exemplo, das festas, eram as festas ágape, festas de amor, do qual os cristãos da época se uniam e eles levavam alimentos para alimentarem as pessoas que eram mais pobres, pegavam de casa e levavam para essas pessoas. E aí o que acontecia? Nesse meio, eles se reuniam, faziam um tipo de confraternização e aí falavam do evangelho para essas pessoas. Mas o que Paulo ele começa a exortar a galera? Fala assim, olha, vocês estão vindo, estou vendo aqui gente encher a cara, tem gente que tem comida em casa e vem aqui e come aquilo que era para outras pessoas, que era para quem a gente fez o objetivo mesmo, que era trazer. Né? Mesma coisa que eu pegasse ali sei lá, carne, fosse numa festa dessa, e aí chegasse naquela festa, as pessoas que eram, que eu já tenho para mim, o suficiente, e aí, para quem era aquilo lá, eu começasse a comer lá e enchesse a cara e esquecesse daquele carinha ali, da pessoa que precisava daquele alimento, porque era uma forma deles terem uma comunhão. Essas festas são mencionadas, eu creio que na carta de Pedro, não me lembro outras cartas, e era isso que Paulo estava falando. E aí ele fala, vocês não estão dividindo. E aí que ele coloca o exemplo de Jesus. Semelhantemente, aprendi com Jesus na noite da Páscoa. E aí ele fala, semelhantemente aprendi com ele, onde ele pegou o pão, tomou e o partiu. O pessoal sempre pensa na Santa Ceia, nos elementos, mas na verdade, o grande exemplo que Jesus estava dando é quando ele pegava o pão e fazia assim, ó, cortava e distribuía. Ele fala assim, fazer isto. Isto o que, gente? Comer pão ou dividir? E dar para alguém. É isso que ele está falando. Fazer isto, aquele ato que ele estava falando, que era repartir o pão, dar o cálice a outros, em memória de mim. Ou seja, compartilhem, quando vocês estiverem comendo, bebendo, em confraternização, compartilhem um alimento físico e, obviamente, o pão simbolizava o ato que ele fez e o cálice. Quando você estiver com alguém, pode ser um, dois, não importa o número de pessoas, mas confraternizando, não só em situação de comer e beber, mas
Geralmente eles fazem isso porque para o judeu, quando ele fazia isso, significa que ele tinha comunhão com alguém. Ele não convidava qualquer estranho assim para entrar na casa dele. Então ele estava querendo dizer que ele devia compartilhar não só o alimento daqui, mas o alimento espiritual de falar do amor de Cristo. E aí é quando Paulo ele fala assim, por isso que vocês não estão fazendo isso que Jesus falou, que era compartilhar isso. E aí vocês, por isso que entre vocês, há aqueles que tomam isso daí de maneira indigna, e entre vocês há aqueles que morrem. Por que ele estava falando que há aqueles que morrem? Porque tinha gente lá que tinha necessidade de comer mesmo, e eles morriam de fome. E era para atender a essas pessoas. Essas festas eram feitas para isso. Então não tem nada a ver com aquilo que o pessoal chama de Santa Ceia. Só que quando a igreja vem instituir essa ideia de você ficar... Tanto que eles nem entram em acordo. Por quê? Porque biblicamente não tem nada ali falando disso. Era algo que eles faziam sempre. Mas aí os caras falam que é todo domingo. Tem uns que falam que é uma vez por ano, porque eles até associam com a ideia da Páscoa, que é uma vez só por ano. E aí tem uns que falam que é toda vez, que é a Igreja Católica, toda missa, os caras ficam repetindo o ritual meio vazio ali. O cara tem gente que se conecta, tá? Minha esposa, sempre quando ela foi na Igreja Católica e ela tomava a Eucaristia, ela já tinha essa sensibilidade espiritual, que ela sentia a presença de Deus ali. Mas tem pessoa que faz aquilo mó decorado. Vai lá e faz a reza lá e tal, e acha que aí sai de lá e sai, enche a cara e acha que aquilo foi bom para ela, mas na verdade ela não se conectou com Deus, né? E o crente tem aquele dia que hoje é o dia da Santa Ceia, hoje eu tenho que ficar mais santo aqui, e não tem nada a ver, né? Não é isso o grande problema. Eu lembro uma vez que, quando eu era da igreja, eu fiquei doente e não fui no culto da ceia. Nossa, pra quê? Aí não podia tocar, não podia um monte de coisa, porque eu perdi o culto da ceia. Então, eles achavam que era um ritual que Deus instituiu, não tinha nada a ver, né? Na verdade, é outra coisa. Eram as festas de amor, onde eram alimentadas as pessoas. Só que aqueles que não eram alimentados, tinha gente que passava necessidade e ela precisava comer, senão ela chegava a morrer. Então, as pessoas, elas acabaram não compreendendo essas festas de amor que eram feitas. Elas chamavam de festas ágape, né? Essas confraternizações, qual era o objetivo delas? De pregar o evangelho e ajudar pessoas que tinham necessidade. Isso era o que estava sendo feito lá. Mas a maioria não sabe, os caras leem versículos meio só, um que ele quer lá, e eles não explicam para as pessoas e transformaram num ritual. E a pessoa, mas aqui não é a Santa Ceia? Que às vezes escreve na epígrafe. Epígrafe é um título que o cara que imprimiu a Bíblia colocou, aí ele coloca lá, Santa Ceia do Senhor. Aquilo não está na Bíblia, mas é o cara que colocou aquilo. Tá? Mas tudo bem, pessoal, crer nisso. Mas como eu disse, eu respeito as pessoas. Porque tem muitas pessoas que elas entendem que ao fazer isso, elas estão tendo uma espécie de lembrete ou tentando se conectar com Deus. E amém. Deus ele abençoa mesmo. Igual eu já vi gente orar para Maria, e não é Maria que nos atende, mas ela recebeu um milagre de Deus, por quê? Porque Deus tem misericórdia. Tá? Não é o diabo que fez o milagre, mas eu creio que Deus tem misericórdia e ele atende às vezes. Tá? Então, ele avalia cada um mediante o seu conhecimento. E o que tem mais conhecimento será pedido mais. Ah, Samuel, eu prefiro então não ter conhecimento para não ser pedido mais. Mas aí você está sendo covarde e não terá galardão. Porque quando você é dado conhecimento a você e você exerce aquilo, você terá um grande galardão. Isso será bom nos céus. Entendeu? Alguém está perguntando aqui, Jesus é Deus ou não? Ele é divino. Ele é filho de Deus. O que a Bíblia fala? Que ele é filho. Jesus, algum momento, ele diz, eu sou o Pai? Não. Ah, eu e o Pai somos um. Ele está falando ali claramente no contexto, somos um de uníssono, de mesmo pensamento. E, obviamente, ele se torna uma unidade. A Bíblia diz, tem a parte que Jesus fala assim, eu quero que vocês e eu sejamos um, assim como eu sou um com o Pai. E aí, como fica? Você é Jesus? Não, eu não sou Jesus. Mas esse um é o quê? Em união. E ele fala isso. Assim como eu também sou um com o Pai. Eu nem vou pegar o versículo aqui, mas depois você procure isso. Da mesma maneira, ele falou, eu e o Pai somos um. Então não tem nada a ver que ele não é o Deus Pai. Isso é uma doutrina católica, que ela foi construída em que Jesus se torna a figura do próprio Pai. Eles dizem que Jesus é o próprio Deus Pai vindo aqui numa espécie de pedaço dele, que é chamado de Deus Filho, mas ele era o próprio Pai. Não. Porque eles dizem que Deus só existe um ser. Na verdade, existem deuses, só que não deuses que você adora. Deus ele tem filhos divinos. Jesus disse, preste bem atenção, em João acho que 10, né? Onde é pego pedras
para apedrejá-lo. Os caras pegam pedras para apedrejá-lo porque os caras falam assim: te fazes a Deus, te fazes a ti mesmo a Deus. Como dizendo, você está se dizendo que você é divino? Inclusive foi nessa passagem que ele diz: eu e o Pai somos um. E aí os judeus queriam jogar pedra nele, e ele fala assim: ora, por que vocês querem me apedrejar? Está escrito, e não pode ser anulado, vós sois Elohim. Ele falou Salmo 82. Ele disse claramente, lá está dizendo claramente que vós sois divinos. Elohim é o termo que se usa para Deus, gente. Vós sois divinos, vós sois deuses. Todos vós, filhos do Altíssimo. Por que querem me apedrejar? Ele fala, se Deus me deu essa autoridade, já está escrito que até vocês são divinos. É isso que eu estou querendo dizer. Eu e o Pai somos um, porque quando nós estamos conectados a Deus e Deus é Espírito, nós estamos conectando a nossa natureza natural, espiritual, de Deus, que é o nosso Espírito, com Ele. Eles buscam adoradores em Espírito porque é a nossa natureza divina, vinda de lá, que se conecta com Ele. Essa carnal aqui não, ela batalha contra o Espírito. Então, Deus ele não é incongruente na sua escritura. Tá? Então Jesus ele não é o próprio Pai. Isso é uma doutrina que criaram. E alguns falam assim, os testemunhos de Jeová entenderam isso. Eles até entenderam isso, eles não estão incorretos nisso, só que eles estão completamente incorretos sobre a figura do Espírito Santo. Porque aí já, o Espírito Santo, eles não tratam como ser, eles acham que aquilo é um tipo de energia, uma coisa. Uma coisa. Tá? Mas aí fica esquisito, né? Quando essa coisa fala, quando essa coisa se entristece, quando você peca contra ela. Olha, você peca contra o Pai, contra o Filho, tem perdão, mas contra o Espírito Santo não tem. Estranho, né? Você peca com essa coisa, contra essa coisa. Não, é um ser, tá? É a Ruah, não é uma coisa, é um ser codificado. E nós teremos o nome do Messias, o nome do Pai. E um dia depois eu vou colocar um mistério, talvez na próxima live, inclusive, sobre quando o Apocalipse fala que nós teremos o nome, tá, do Messias, mas temos o nome do Pai e do Espírito. Ali é uma codificação muito linda sobre pai e mãe. Uma coisa muito, muito profunda. Mas é isso. Samuel, uma vida interrompida? Eu estava falando ali alguma coisa e subiu aqui as perguntas e eu não consegui ver. Samuel, uma vida interrompida no aborto? Acho que a pessoa está perguntando o que acontece. O seguinte, pessoal, os judeus eles entendiam que antes do 16º dia, tá, aquele ser ele não está instalado completo. E isso não justifica aborto, tá? Não estou dizendo que eles nunca justificaram o aborto, estou dizendo que aquele ser ele não recebeu o julgamento. Então ele não foi instalado, ele não conseguiu se conectar completamente. Mas ele já estava em andamento. Então quem tirou a vida daquele ser ali, quando ele estava em andamento, para se instalar neste mundo, para nascer, é um assassino, tá? Já é um assassino. Mas aquele ser, como ele não completou, eles entendiam que aquele ser voltava numa próxima fecundação, tá? E aí, agora, passado do 16º dia, eles entendiam que ele já estava instalado, e aí ele inicia o processo dele no ventre da mãe, de julgamento. Então já inicia. E aí Deus vai levar em conta várias coisas. É entendido que no ventre da mãe, o ser ele já está com a mente, como fala, em entendimento pleno. E aí ele vai perdendo a noção de quem ele é, porque Deus ele vai jogando o cálice, o líquido amniótico, o cálice do esquecimento. E aí quando ele nasce, aí ele vem com um conceito, com as memórias, bem pouco, ele não tem a lembrança. Só que mesmo assim ele está em formação, por isso que o bebê ele tem a moleira, ele está fechando, ele está ainda fazendo certos downloads, tá? Para viver nesse mundo aqui. E é interessante que a gente nem lembra as coisas quando a gente era criança, porque é como que Deus ele meio que tirou mesmo aquela etapa do qual era a nossa noção de quando a gente estava sendo instalado ali no corpinho. Você vai perdendo a memória, como o corpo ele é mais fraco, você tem menos capacidade de memória mesmo e você tem menos informação. Né? Nós estamos diluídos aqui, por isso que a Escritura fala, os diminuíste. Tá? O termo é diminuir, né? Os fizeste, mas na verdade o termo é diminuir. Os diminuíste um pouco menor que os outros, nós somos diminuídos. Compreendo eu, tá? Que 7 partes nossas, tá? Estão... por isso que a Escritura fala de 7 vezes e tal. 7 partes nossas fomos diluídos. Nós temos só um pouquinho do nosso ser verdadeiro aqui, onde é o suficiente para nós passarmos essa interação, tá bom? Então é necessário frequentar uma denominação para exercer o amor ao próximo, participar da ceia e fazer a obra? Bom, eu já até expliquei uma questão da ceia aí, né? Quando você está dentro de uma denominação religiosa, ela vai ter muitas regras e coisas que elas não têm nada a ver com a Bíblia, só que você também não pode ficar lá guerreando com esses caras, porque aí você vai estar em conflito com irmãos, isso é desnecessário, tá?
Mas a ceia eu já expliquei. Depois você tenta voltar um pouco antes na live, para você compreender essa questão da ceia, tá? Pra você entender que não tem nada a ver com aquilo do sistema religioso. Mas também você não está pecando contra o Pai, porque você está exercendo aquele ritual que, para você representar algo bom, você pode sentir a presença de Deus, se conectar ali de diversas maneiras, tá bom? Agora, sobre denominação religiosa, eu não frequento nenhuma denominação, já cheguei a visitar vários irmãos, tudo, mas existe um momento assim, você já tem um nível, um amadurecimento e uma busca com Deus, que ela se torna natural, e inclusive quando você está nessas denominações, não é nem condizente, há muitas coisas que eles apregoam e tal, que você já tem outra mentalidade, você não é nem condizente o que eles falam ou fazem, entendeu? Agora, você pode se manter num lugar e tentar ser luz ali para elas, tentar ensinar um pouco mais, algo mais sólido, e ter ali essa comunhão com irmãos, tá? Vale lembrar que a comunhão com irmãos não é ali dentro de quatro paredes. Ela, na verdade, ela faz toda reunião que a gente tem, isso aqui que vocês estão tendo já é uma comunhão, tá? Comigo, mesmo que seja virtual, mas estamos fazendo isso espiritualmente. Quando você está com a sua família, já é uma comunhão, e você precisa ter essa comunhão com eles, com seu filho, com seu cônjuge, com seus amigos, etc e tal. Tá bom?